Getna e Soren depois do fim. Eu escrevi esse conto Getna e Soren lá no Notepad, muito baseado no meu encantamento pelo anime Frieren que eu assisti em 2025. Porque eu achei encantador e muito diferenciado você ter uma narrativa, como no caso de Frieren, que vai além da história. Porque o que acontece aqui neste anime é que Frieren e o grupo dela matam o Rei Demônio e, teoricamente, a história se acabaria ali, que é o que acontece na maioria das histórias. E o massa dessa narrativa de Frieren é que vai além do óbvio. O que acontece depois? O que acontece quando o teu inimigo ele é destruído? Quem são esses personagens para além desse conflito? E aqui em Getna e Soren, eu quis trazer a história desses dois elfos, o Getna, que é um druida, um elfo da floresta, e o Soren, que é um elfo guerreiro. Esses dois conceitos é dentro de um universo maior que eu tenho. Só que aqui nós temos um romance que nasce desse embate que eles têm com o que chama de dominador de orcs, que é Gar-Us, que é o vilão deles. Eles conseguem vencer esse vilão, só que aí está o conflito deste conto, porque Getna e Soren eles vão se unindo por causa da violência, por causa desse conflito, porque eles passam quase um século em combate contra Gar-Us, e o amor deles nasce dessa necessidade da batalha. O Getna vai se descobrindo mais poderoso, Soren vai se descobrindo menos violento, e automaticamente eles vão se conectando. Só que aí a provocação que eu quis trazer neste conto é exatamente essa de, ok, e agora? Agora que nós derrotamos o nosso grande inimigo, o nosso grande vilão do nosso mundo, como é que fica a nossa relação? Nós nos unimos e nos descobrimos por causa da violência. Nós só conversamos sobre essas questões da guerra. Nossos interesses convergem para lutar contra Gar-Us. E agora que ele se foi, como é que vai ficar? Nós vamos conseguir ter uma relação para além dessas conversas, dessas questões relacionadas ao nosso inimigo, ao nosso ex-inimigo? Foi isso que eu quis trazer aqui em Getna e Soren depois do fim. Sabe, eu gosto muito do que eu consegui fazer neste conto, porque você chega ao final e o Getna e o Soren, eles estão diferentes, muito diferentes. Dentro do meu universo, os elfos, eles não são necessariamente imortais. A questão é que eles vivem muito tempo. Consequentemente, as outras raças têm muito contato com o mesmo elfo ou o mesmo grupo de elfos durante várias gerações. Então, para as outras raças, os elfos são imortais, mas os elfos têm consciência de que eles não são imortais. E isso também é um conflito que eu trago neste conto e que me motivou, inclusive agora em 2026, a dar continuidade a essa história. O meu primeiro livro que eu vou escrever em 2026 vai se chamar Getna, a história para além ainda mais do fim, que acho que vai sair ali por volta de, vamos lá, julho, agosto. Nós vamos ver o retorno deles para casa e as consequências dessa relação, porque os elfos da floresta e os elfos guerreiros, apesar de serem da mesma raça, eles não se bicam. E, de repente, quando você tem uma relação entre essas duas categorias que trazem tantos conflitos do passado, conflitos seculares, milenares, né, em relação à vida dos elfos, você tem esse interesse romântico entre cada um desses representantes. Isso é complicado, muito complicado. Eu espero que eu consiga amadurecer a história. O roteiro já está pronto. O
roteiro base. Vou começar a escrever agora, em janeiro. E a minha maior expectativa é fazer um livro que consiga atender aos ideais da fantasia, pelo menos da fantasia desse universo que eu vou trazer neste livro. Porque, como eu disse anteriormente, isso faz parte de algo maior que eu já tenho. Eu tenho uma série de livros que eu ainda não lancei, chamada Daniel Gandin e as Árvores Mágicas. E dentro desse conceito há a Nírio. Nírio seria a árvore-mãe. A árvore-mãe que concede magia ao mundo. E eu vou puxar esse conceito da Nírio para aqui, Gethna, para esse universo de elfos. Essa série, As Árvores Mágicas, ela se passa no presente, é uma série contemporânea, e eu vou fazer essa conexão. E aqui está o meu maior desafio. É criar em Gethna, nesse novo livro, algo que consiga se ligar a essa série de livros, para que quando eu publique essa série, as pessoas tenham essa percepção de que tudo faz parte do mesmo universo. Talvez seja uma ousadia, talvez. Mas eu creio que a escrita, ela exige que você saia do torpor, saia do lugar comum e se desafie. Isso nos movimenta, desafie-se. Não tenha medo de desafio. Se der certo, você tem um livro. Se não der certo, você tem conhecimento, experiência e tem os pontinhos a mais de amadurecimento. Portanto, escreva. Apesar de tudo, apesar do medo, apesar dos receios, escreva. No final das contas, entre perdas e ganhos, eu te garanto que você vai ter muito mais ganhos do que perdas. Aposte nisso.